Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, declaro iniciar nossos trabalhos. Convido o vereador Osmar Oliskowski para que realize a leitura de um versículo da Bíblia. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou, e se foi. Solicito que o vereador Maurício permaneça na segunda secretaria interinamente. Solicito que o primeiro secretário realize a leitura do expediente. Cumprimento o senhor presidente Gil Baiano, cumprimento meus colegas vereadores e meus colegas vereadores, cumprimento as pessoas que nos assistem aqui presencialmente, as da casa, e aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Expediente do dia 21 de nove de 2022. Ofício número 20/2022, da Gerência da Casan, em Canoinhas, em resposta ao requerimento 276/2022, de autoria dos vereadores Marcos Homer, Juliana Maciel, Tati Carvalho e Zenilda Lemos. Ofício número 165.032, de 2022, do Departamento Nacional de Infraestrutura, Transportes, em resposta ao requerimento 261/2022, de autoria dos vereadores Marcos Homer, Juliana Maciel, Tati Carvalho e Zenilda Lemos. Ofício número 51/2022, do Departamento de Leis e Decretos, comunicando o sancionamento do projeto de lei número 87/2022, por meio da Lei 6.768. Ofício número 272/2022, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao requerimento número 92/2022, de autoria dos vereadores Marcos Homer, Juliana Maciel, Tati Carvalho e Zenilda Lemos. Ofício número 273/2022, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao requerimento número 89/2022, de autoria dos vereadores Marcos Homer, Juliana Maciel, Tati Carvalho e Zenilda Lemos. Ofício número 276/2022, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao requerimento número 89/2022, de autoria dos vereadores Marcos Homer, Juliana Maciel, Tati Carvalho e Zenilda Lemos. Ofício número 277/2022, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao requerimento número 286/2022, de autoria dos vereadores Marcos Homer, Juliana Maciel, Tati Carvalho e Zenilda Lemos. Ofício número 278/2022, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao requerimento número 249/2022, de autoria dos vereadores Marcos Homer, Juliana Maciel, Tati Carvalho e Zenilda Lemos. Ofício número 279/2022, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao requerimento 247/2022, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 280/2022, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao requerimento 244/2022, de autoria dos vereadores Marcos Homer, Juliana Maciel, Tati Carvalho e Zenilda Lemos. Ofício número 281/2022, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao requerimento número 250/2022, de autoria dos vereadores Marcos Homer, Juliana Maciel, Tati Carvalho e Zenilda Lemos. Ofício número 282/2022, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao requerimento 257/2022, de autoria dos vereadores Marcos Homer, Juliana Maciel, Tati Carvalho e Zenilda Lemos. Ofício número 283/2022, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao requerimento 258/2022, de autoria dos vereadores Marcos Homer, Juliana Maciel, Tati Carvalho e Zenilda Lemos. Ofício número 05/2022, do Conselho Fiscal do Instituto Canoinhense de Previdência, solicitando a retirada do ofício 03/2022, encaminhado pelo Conselho. Ofício número 270/2022, do Gabinete do Prefeito, encaminhando o projeto de lei. Projeto de lei número 116/2022, que autoriza o uso de bem público e dá outras providências. Ofício 284
2022 do Gabinete do Prefeito, encaminhando o projeto de lei em regime de urgência. Projeto de lei número 117/2022, que autoriza a cessão do uso das dependências do Estádio Municipal Benedito Teresa de Carvalho e da outras providências. Ordem do dia, projeto de lei número 114/2022, autoriza a firmar convênio de parceria a efetuar repasse financeiro à Associação dos Pacientes Oncológicos da região de Canoinhas, APOCA, e adota outras providências. Projeto de lei número 115/2022, autoriza a firmar termo de parceria a efetuar repasse financeiro à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Canoinhas, APAI, e adota outras providências. Esses dois projetos, a segunda votação. Primeira votação. Projeto de lei número 83/2022, que autoriza o uso de bem público e dá outras providências. Projeto de lei número 90/2022, que autoriza o uso de bem público e dá outras providências. Projeto de lei número 109/2022, que abre crédito adicional através de anulação de dotações orçamentárias e dá outras providências. Ofício número 285/2022 do Gabinete do Prefeito, encaminhando o substitutivo ao projeto de lei número 117/2022, que autoriza a cessão de uso das dependências do Estádio Municipal Benedito Teresa de Carvalho e da outras providências. Indicações. Indicação número 210/2022, de autoria das vereadoras Enilda Lemos, Tati Carvalho, Juliana Maciel e Dodil Marcos Homer, que solicita ao senhor William Godoy, prefeito exercício, ao senhor Edmilson Verga, secretário municipal de obras, melhorias com patrulhamento e colocação de material nas ruas Valdomiro Ouso, Carlos Wagner e Antônio Massaneiro. Indicação número 211/2022, de autoria do Edil Neno Pangrates, que solicita ao senhor William Godoy, prefeito exercício, ao senhor Edmilson Verga e ao senhor Luiz César Sacker, secretário municipal de planejamento, ver a possibilidade de refazer a lombada na rua 3 de Maio com a rua Jornalista Albino Budante, saída do Colégio Estadual Santa Cruz. Indicação número 212/2022, de autoria do edil Gilmar Martins de Souza, que solicita ao senhor William Godoy, prefeito exercício, ao senhor Luiz César Sacker, secretário municipal de planejamento, e ao senhor Edmilson Verca, secretário municipal de obras, a recuperação do calçamento da rua José Boitex. Vote. Era o que continha, senhor presidente? Solicito que informe se tem vereador inscrito para falar sobre matérias lidas no expediente. Não tem nenhum inscrito, senhor presidente. Só quero falar sobre essa solicitação aí da rua José Boité. É uma rua de calçamento no centro da cidade, mas ela ela rebaixou esse calçamento. É um calçamento feito com pedras e aonde que ocorre nos períodos de chuva, ele fica muita água empoçada, causando, é uma rua estreita, e quando passam os veículos fica jogando a água nas pessoas que estão na calçada, nos muros das casas. Enfim, há necessidade de refazer esse calçamento ali, levantando esses pontos que acabou baixando. Passamos para o grande expediente. Solicito informar se tem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Vereadora Juliana Maciel. Boa noite às colegas vereadoras, ao presidente da nossa casa, Gilmar Martins, aos colegas vereadores, aos nossos servidores da casa, ao público que nos acompanha presencialmente e também pelas redes sociais. Bom, aconteceu um fato talvez até muito marcante para a nossa cidade na noite de hoje, melhor dizendo, no dia de hoje. E eu resolvi usar a tribuna para esclarecer algumas questões, até me sinto à vontade em algumas questões jurídicas
envolvendo a delação premiada. Então, gostaria de explicar a todos aqueles que estão nos assistindo hoje o que é delação premiada. Quando uma pessoa, na verdade, o Ministério Público tem interesse num depoimento, né, numa narrativa de fatos de alguém, significa que essa pessoa, numa delação, ela confessa os crimes que cometeu e também ela acaba contando além daquilo que o Ministério Público, que a Justiça já tinha conhecimento. Como, por exemplo, contando com quem ela cometia os atos ilícitos, dando nome de pessoas, esclarecendo fatos que a Justiça sozinha não tinha provas suficientes para aquela situação. Então, uma delação premiada além de, popularmente falando, entregar alguém, é confessar os crimes que você cometeu. E por que eu resolvi usar a tribuna nessa noite para falar sobre esse assunto? Porque quando uma pessoa ela recebe um benefício assinando uma delação premiada, como, por exemplo, a revogação de uma prisão preventiva, não significa, está muito longe de significar que essa pessoa é inocente. Que ela foi solta porque ela não cometeu crime nenhum? Que ela não responde por absolutamente nada? Não. Isso é um benefício que a pessoa pode receber porque ela confessou os seus crimes, ela colaborou com a justiça. E eu faço questão de usar da minha prerrogativa de cidadã e de vereadora para esclarecer isso para o povo canoense. Porque o que a gente não pode fazer é naturalizar a corrupção. É achar que porque a pessoa ficou lá só 6 meses presa, é inocente. É que daqui a pouco eu vou encontrar essa figura no mercado e vou achar que está tudo certo. E não está tudo certo. Essa pessoa responde um processo porque saqueou os cofres públicos, porque tirou dinheiro do bolso do povo. E nós não podemos mais admitir naturalidade com a corrupção. Isso não pode acontecer. E é por isso que eu uso da tribuna nessa noite para esclarecer para o povo canoense o que é fazer uma delação premiada e quanto nós, quanto canoenses e eleitores, que nós vamos para a urna por 2 vezes nesse ano eleitoral, o que nós devemos levar em conta. Né? O que nós devemos efetivamente considerar? Nós precisamos entender, sim, e eu espero que a justiça seja feita e que haja condenação desses delatores. Sim, condenação criminal, que rapidinho eles voltem para a cadeia, que é lugar de gente que comete crime. Seria isso, senhor presidente. Não temos mais ninguém inscrito, senhor presidente. Não havendo mais inscrito para fazer uso da tribuna, nós passamos à ordem do dia. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Vilmar. Cumprimento senhores, senhoras, comunidade, boa noite. Senhor presidente, solicito a inclusão para a ordem do dia e para a primeira votação do projeto substitutivo, projeto de lei de número 117/2022, que autoriza o uso de bens públicos e da outras providências. Solicito também deste projeto que, se possível, e que se este plenário também assim entender, que façamos uma extraordinária para a votação desse projeto, em virtude de que o conteúdo dele tem data para o final de semana do uso do estádio. Então, nesse sentido, solicito que o senhor coloca em primeira votação na noite de hoje e segunda votação como extraordinária, se assim o plenário entender. Muito obrigado.
Coloco em deliberação do plenário a inclusão na ordem do dia para a primeira votação do projeto de lei número 117/2022, bem como a realização de sessão extraordinária para a segunda votação. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado a inclusão na ordem do dia para a primeira votação e para a segunda votação em uma sessão extraordinária no dia de hoje. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 114/2022, que autoriza a firmar termo de parceria e efetuar repasse financeiro à Associação dos Pacientes Oncológicos da região de Canoinhas, Apoca, e adota outras providências. Repasse no valor de 40 mil. Está em discussão? Também não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em segunda e última votação projeto de lei 114. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 115/2022, que autoriza a firmar termo de parceria e efetuar repasse financeiro à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Canoinhas, APAI, e adota outras providências. Repasse no valor de R$ 20.827,64. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em segunda e última votação o projeto de lei número 115/2022. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 83/2022, que autoriza o uso de bem público e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 83/2022. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 90/2022, que autoriza o uso de bem público e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Também está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 90/2022. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 109/2022, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias e adota outras providências. Crédito no valor de R$ 698 mil, destinado ao Fundo Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Rural, Fundação Cultural e de Esporte e Lazer. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 109/2022. Coloco em primeira discussão e votação o substitutivo do projeto de lei número 117/2022, que autoriza o uso de bem público e dá outras providências, com emenda modificativa. Utilização do Estádio Municipal Benedito Terésio de Carvalho pelo time Canoinhas Atlético Clube Limitada para realização de jogos amistosos, treinos
e partidas oficiais do Campeonato Catarinense, Série C. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 117, com emenda modificativa. Passamos aos requerimentos. Solicito que o segundo secretário efetue as leituras. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, colegas vereadoras, funcionários da casa. Boa noite, à imprensa que você faz aqui presente, no nome do senhor Ângelo Chuca, aos demais presentes e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Requerimentos do dia 27 de setembro de 2022. Requerimento número 281 de 2022. De autoria do edil Maurício Zimmermann, requer que seja encaminhado ofício ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e à senhora Veridiana de Souza Trindade, coordenadora do Programa de Valorização de Apoio à Terceira Idade, solicitando a possibilidade de disponibilizar uma mesa grande e algumas cadeiras para o grupo da terceira idade da localidade de Antagorda. Da discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador autor. Senhor presidente, já fiz um requerimento cerca de 2 meses atrás, solicitando que a senhora Veridiana buscasse fomentar novamente os grupos da terceira idade, e a qual tive um retorno dela, mas mesmo assim tem alguns grupos que têm nos procurado. Até eu recebi aqui algumas fotos do pessoal ali da Antagorda, qual o senhor conhece muito bem ali, o amigo Genésio Meirelles, que deve estar nos assistindo nesse momento. Numa ocasião eles estavam ali mais de 18, 20 pessoas, né? E no momento de descontração, em confraternização, e às vezes um gesto simples que o poder público pode fazer, pode trazer um conforto e mais dignidade para aquele pessoal que lá frequenta. Dessa forma, através desse requerimento, talvez nós tenhamos até alguma coisa de material inservíveis ou alguma coisa, vereador Sudosky, que pode estar encostado, que o pessoal não esteja utilizando. Seria um gesto simples para uma comunidade tão forte, a qual o pessoal permanece unido, permaneceu durante a pandemia, permanece agora e tem estendido suas atividades. Então, vamos aguardar essa resposta, mas eu acredito que essa valorização sempre será bem-vinda, porque todo esse povo já contribuiu, hoje estão na melhor idade e merecem um pouquinho mais de conforto para as suas atividades. É isso, senhor presidente. Presidente, vereador Maurício, parabenizo o senhor por essa ideia e lanço essa proposta aqui para todos os demais colegas vereadores, porque o que tem de material inservível no Parque de Exposições é um depósito. Todos nós sabemos que o governo federal manda para as escolas cadeiras e carteiras novas quase todos os anos. E as escolas vão substituindo. E tem muitas que dá muito bem para ser usadas em grupos de terceira idades, em igrejas, né, cultos, tem muitas que precisam, porque é uma ação importantíssima. Associações de moradores, que a prefeitura, o jurídico, o vereador Vilmar, pudesse elaborar um projeto de lei e que nós aqui nessa casa pudéssemos, quem sabe nós fazer esse projeto de lei, que desse condições para que as entidades, as associações de moradores, grupos de terceira idade, igrejas, se cadastrassem e ganhassem essas cadeiras que estão inutilizadas lá. A gente se sentiu, enquanto secretário de Educação, com as mãos amarradas, porque aquelas cadeiras, mesmo velhas, usadas, elas têm patrimônio. E as pessoas iam pedir, e a gente não podia entregar, porque enquanto tem patrimônio, precisa tirar o patrimônio, passar à prefeitura, e aí, através de uma autorização legislativa, passar isso para essas associações. Então, o que o vereador Maurício levanta hoje, vereador Maurício, eu quero aproveitar esse teu requerimento para
para provocar todos nós aqui a fazermos esse projeto em conjunto e que todas as entidades que queiram possam se cadastrar e vamos fazer um projeto que não precise tanta burocracia, que vai exigir tantos papéis. Certificado à igreja, visitado, que tem, realmente acontece os cultos, as salas de terceira idade, associações de moradores e outras entidades que precisam que seja doado, porque é um desperdício, vamos colocar assim, está trancando o espaço lá no parque e se deteriorando, sendo coisas que podem ser muito bem usadas pelas instituições citadas. O vereador Maurício, que se puder, eu posso assinar seu requerimento juntos e lhe convido a todos para nós fazermos esse projeto bem elaborado, para que todas as entidades possam vir se cadastrar e usar esse material que está lá se deteriorando. Seria, senhor presidente. Senhor presidente, se me permite. Obrigada. Vereador Maurício, é bem pertinente, a fala do vereador Vilmar também, muito pertinente. Desculpe, Osmar. Muito pertinente também. Não sei se você se recorda, mas eu fiz um requerimento similar para educação, também pedindo algumas cadeiras para o clube de mães de uma comunidade, porque às vezes para a comunidade comprar uma mesa com cadeiras, tem que fazer muito pastel, vender muita coisa para que você consiga comprar aquilo que precisa para o conforto, né, daquela comunidade. E para o município, como bem disse o vereador Osmar, tá lá se estragando como algo que é inservível já para o município. Então, talvez criar um protocolo mais eficiente, né, de cadastrar como inservível, retirar esse patrimônio, né, esse númerozinho de patrimônio que vai em cada um desses equipamentos que são de baixo valor, para que haja uma facilidade na cessão de uso desses equipamentos e desses materiais para as comunidades. Porque o que para o município é inservível, para as comunidades seria muito bem cuidado, tenho certeza, muito bem aproveitado, e vejo que é algo extremamente importante. Você empodera também aquela comunidade que faça suas atividades, que a esfera privada, então, trabalhe como gostaria, e o município apoiando, com algo que para ele não é significativo em questão monetária, né, que poderia, sim, muito bem ajudar. Então, se o senhor me permite, vereador Maurício, gostaria de assinar junto também nesse sentido, porque eu apoio muito tudo que a gente puder tirar um pouco, né, ou melhor dizendo, dispersar do público para o privado, que é bem aproveitado, que é algo que a gente não vai despender realmente de um valor significativo, mas vai mudar muito a vida daquela comunidade, daquelas pessoas que precisam desse equipamento, né? Eu sou muito favorável a isso. Então, se o senhor me permitir assinar junto, eu agradeço. Sem problema, vereadora. Senhor presidente? Senhor presidente, também gostaria de pedir para o vereador autor, e se eu pudesse estar assinando junto, porque, por coincidência, eu tive uma solicitação de intervenção junto à Secretaria de Educação lá para a comunidade de Bonetes de Baixo. A Cláudia, então, entrou em contato comigo, pedindo, então, algumas carteiras e cadeiras para os grupos da catequese, que vieram mais crianças e eles precisam se organizar. Então, se o senhor me permite, vereador Osmar, eu gostaria de assinar junto. Maurício, desculpe, vereador Maurício Zimmermann, porque esse pedido é de extrema importância para que as comunidades, os grupos da terceira idade possam se organizar. Então, parabéns pelo requerimento e se eu puder assinar junto. Sem problema, vereadora. Fico muito feliz da contribuição de vocês. Acho que o vereador Osmar foi muito feliz em suas palavras também. Nada mais é do que talvez até nós retirar um peso dentro do poder público, de um material que às vezes ele está em condições reais de utilização e realmente beneficiar a quem merece a um baixo custo com um ótimo aproveitamento. Obrigado, senhores. O requerimento está aberto para quem quiser assinar. Eu só queria quebrar o protocolo, senhor presidente, para reiterar, para que nós, aqui nessa Casa Legislativa, faça o projeto de lei autorizando
as entidades se cadastrar e que elas possam, claro, o prefeito sancionar esse projeto, elas possam ir retirar esse material de lá. Porque se manda o requerimento lá para o executivo, demora um pouco, não sei quanto tempo vai. Então, para nos dar celeridade, já convido aí ao pessoal do nosso jurídico para nos ajudar a fazer o projeto e todos nós assinarmos juntos o projeto e, com certeza, o nosso prefeito sancionará ele e as entidades já ficam autorizadas a retirar esse material do Parque Exposições. Obrigado, Maurício. Desculpa também eu usar 2 vezes a palavra no mesmo requerimento. Presidente. Senhor presidente. Segue a ordem. Só para contribuindo dentro de todas as explanações aqui realizadas, através talvez de um conselho, né, que fizesse essa análise e fizesse a liberação, né, para que não fique submetido somente ao chefe do patrimônio ou coisa parecida, mas que um conselho rápido pudesse fazer isso, documentar, fotografar e daí poder fazer a doação às entidades que realmente mereçam isso, porque o conselho, quando for aprovar isso, vai avaliar a condição da entidade que estará recebendo. Então, acho que ficaria bem prático, né, vereador Osmar, e muito mais rápido, né? E através de lei, primeiro através de lei aqui, e nessa lei já incluindo um conselho para poder fazer isso. Com a palavra, vereador Marcos. Senhor presidente, ele cumprimenta em seu nome os demais colegas, público que nos assiste. Além dessa questão da cessão de uso, a gente também poderia abrir essa lei com relação ao uso patrimonial, né? Então, hoje você tem... Eu, como estou na área, eu sei que muitas vezes aquele imóvel ali, do jeito que ele se encontra, ele é inservível. Mas ele, através de modificações, ele pode se tornar algo de uso para a própria comunidade escolar. E essa descaracterização é considerada como dano ao patrimônio público hoje dentro de uma escola. Então, se eu tiver uma mesa velha lá, eu não posso arrancar os pés de ferro e usar eles como base para um outro uso. Então, além dessa questão relacionada à cessão de uso, nós também poderíamos, dentro desse projeto, elaborar para que esses bens públicos eles pudessem ser reutilizados dentro da escola, ser descaracterizados sem uma baixa, né? Porque hoje o que acontece? Se eu quiser descaracterizar um bem, eu vou ter que ir lá e dar baixa nele para depois promover essa descaracterização. Também é uma outra alternativa, já que a gente vai estar mexendo nessa parte do cuido do material público, também ampliar essa lei para que as escolas possam pegar aqueles armários velhos que muitas vezes já não tem mais utilidade como armário, refazer ele virar uma floreira, que hoje a gente tem que dar baixa nesse item para que ele possa ser reutilizado. Então, a gente poder, dentro dessa própria comissão, ter uma avaliação para que não seja feito todo esse processo jurídico e burocrático para dar baixa num bem, para que depois ele possa ser reutilizado. Também é algo que, já que nós vamos estar mexendo nesse quesito de bens públicos, porque isso daria uma autonomia bem grande para as entidades públicas e até poderia ajudar muito na reutilização, porque hoje a gente sabe que certos materiais têm um valor alto de mercado, então para você fazer uma aquisição desse material novo sairia muito caro, mas se a gente reutilizasse, além de a gente estar economizando energia e dinheiro, a gente poderia estar promovendo esse conhecimento a mais dos nossos alunos, até quando eu falo em alunos no prédio escolar, que é a reutilização, que é muito importante hoje para que a nossa sociedade ela progrida. A gente tem que realmente ensinar os nossos alunos que eles devem reutilizar, e nada mais útil que reutilizar um móvel sem precisar dar baixa. Seria isso. Muito bem. Aí a gente vê aí que o grupo da terceira idade tem o apoio desta casa, né? Quero mandar um abraço a todo o grupo das mulheres da terceira idade, também dos homens que fazem
parte, né? Mas o grupo maior são das mulheres, né? Quero mandar um abraço a todas as mulheres dos grupos da terceira idade. Amanhã estarei fazendo uma visita no grupo terceira idade do Alto do Frigorífico. Todos esses materiais inservíveis que estão lá no parque já foram baixados, porque quando é levado para lá já foram baixados ali do poder público ali, que vai para leilões. Então, através de um projeto de lei desta casa aqui, será bem útil a autorização e a cessão de uso para essas entidades poderem usarem. O vereador Maurício solicita que seja visto uma mesa. Eu acho que ali desses materiais não vai encontrar, mas cadeiras, carteiras, enfim, vários outros itens ali tem. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação o requerimento solicitado pelo vereador Maurício, com assinatura também do vereador Osmar, Tati, Homer, Juliana, Zenilda, enfim, de toda a agilidade. De toda a agilidade. Então, declaro aprovado o projeto, o requerimento. Requerimento número 282 de 2022. De autoria das vereadoras Zenilda Lemos, Tati Carvalho, Juliana Maciel e do Edil Marcos Homer, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Luiz César Sacker, secretário municipal de planejamento, solicitando informações se há projeto de continuidade da pavimentação da rua Valdomiro Ouzin até o asfalto da rua Teodoro Menhuc. Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, então, como é do conhecimento dos nobres vereadores, eu, assim como o vereador Vilmar Doss, que nós moramos no bairro Campo da Água Verde, todas aquelas ruas, então, nós acessamos diariamente. E eu recebi uma solicitação de alguns moradores, porque a rua Valdomiro Ouzin, ela é muito utilizada por pais, por crianças que vão até a escola Severo de Andrade e até o CI Pedro Bandeira. Então, há muitas pessoas que utilizam esta rua, Valdomiro Ouzin, Fauri de Lima, Teodoro Menhuc, Nazir Cordeiro, Avenida Expedicionários. E este trecho entre a Fauri de Lima e a Nazir Cordeiro, de uma forma especial, está muito esburacada. Inclusive, passei por lá ontem à noite ainda. Os buracos são grandes. Sabemos que está havendo toda uma chuva, dificuldades com maquinários, mas gostaria de saber, então, de uma forma formal da Secretaria de Planejamento, se há, então, um projeto para expansão deste asfalto necessário para a comunidade do Campo da Água Verde, então, para concluir a rua Valdomiro Ouzin até a Teodoro Menhuc. Então, era isso, senhor presidente. Então, muitas pessoas desta rua que me procuraram na semana passada, estou, então, mais uma vez sendo a voz desta comunidade aqui nessa Casa de Leis. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento está aprovado. Requerimento número 283 de 2022. De autoria do Edil Marcos Homer e das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel e Zenilda Lemos, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e à senhora Daniele Lúdica, secretária municipal de saúde, solicitando as seguintes informações. Número 1. Quantas vagas o município disponibiliza para internamento de dependentes químicos e tratamento psiquiátrico? 2. Quais as instituições cadastradas para prestar esse tipo de atendimento? 3. Em caso de denúncias ou sugestões relativas ao internamento psiquiátrico ou dependência química, a quem denunciar?
Está em discussão? Senhor presidente, Com a palavra. eu fui procurado essa semana por 2 pessoas. Uma delas necessitaria de internamento para um parente e uma segunda que foi usuária, né, desse serviço e que gostaria de fazer algumas colocações para um canal que fosse oficial. Então, a gente não conseguiu realmente verificar a possibilidade desses canais. E por mais que possa ser um assunto silencioso entre as famílias, porque é um momento de fragilidade e poucos se expõem, com o advento da pandemia, esses casos eles aumentaram bastante nas famílias e eu acho que o município ele tem que dar uma atenção maior. Hoje até inclusive escutava o programa do Dinei Vassoaski e ele comentou a respeito da falta de divulgação para a campanha de vacinação da poliomielite. Só que esses outros serviços também devem ser mais divulgados. Então, acho que o município está pecando muito nessas campanhas. Eu acho que o município deve realmente... A gente está aí no Setembro Amarelo e a gente vê uma dificuldade muito grande das pessoas buscarem em veículos oficiais ajuda. Eu creio que realmente essa divulgação ela deve ser mais ampla, principalmente em mídias populacionais, né? Mídias que alcancem a população. Então, publicações em Facebook geralmente não conseguem atingir o público que necessita ser atingido. E nós temos contratos aí vigentes, inclusive com rádios, e a gente não vê, né, esse tipo de divulgação chegar até quem interessa. Então, é um apelo, é um pedido que seja intensificada essas campanhas, tanto de vacinação e outras campanhas e até outros serviços. O município paga e paga caro por esse serviço de divulgação e infelizmente ele não está chegando até onde deve ser chego. Então aqui fica o meu desabafo, porque realmente a pessoa que me procurou estava muito, muito, muito ansiosa ali e a gente realmente precisava fazer esse requerimento para levar essas respostas de forma oficial. Mas fora isso também, eu acho que deve ser focado mais na divulgação. O município não tem nada a esconder, ele tem que trazer cada vez mais o povo até os seus serviços e até a sua administração. Seria isso, senhor presidente. Está em votação o requerimento. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento está aprovado. Requerimento número 284 de 2022. De autoria do edil Vilmar Sudoski, requer que seja encaminhado ofício ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Luiz César Sacker, secretário municipal de planejamento, solicitando informar se há previsão para a instalação de placas de pare nas esquinas da rua Frederico Kohler, bem como se realize a revisão das outras ruas que também estão sem as placas, como as ruas Bento de Lima e Alfredo Maier. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento 284 está aprovado. Sem mais requerimento, senhor presidente. Passamos às explicações pessoais. Solicito que o primeiro secretário informe se tem vereador inscrito para falar sobre matérias pessoais. Somente o vereador Marcos Romer. Senhor presidente, eu quero aproveitar das minhas explicações pessoais para fazer um convite para toda a população, em especial a comunidade escolar de Canoinhas, que segunda-feira, dia 13 de outubro, nós teremos aqui nessa Casa de Leis uma reunião aberta para nós debatermos sobre a gestão democrática. É um assunto que muitos de nós já comentamos aqui na tribuna. Hoje é um caminho sem volta, então o município tem um prazo máximo para implantar a gestão democrática. Foi votado esse projeto de lei em primeira votação já nessa casa e agora nós estamos abrindo espaço, né? A Casa do Povo está abrindo esse espaço para discussão. Então vai ser segunda-feira aqui nessa Casa de Leis às 17 horas. Todos que quiserem participar serão bem-vindos e gostaríamos que dessa vez todas as dúvidas fossem sanadas para que a gente pudesse dar continuidade a mais essa etapa da educação em nosso município. Seria isso, senhor presidente?
Não há mais ninguém para falar. Que eu quero desejar uma boa noite aqui às pessoas que estão nos acompanhando pela internet, de todos os bairros, localidades do nosso interior. Quero mandar um abraço lá para a família Marchalk, da Fartura, Gustavo, toda a família Marchalk que está nos acompanhando. As mulheres lá também do grupo da terceira idade. Um forte abraço para vocês, uma boa noite. Agradecer a presença aqui do Anjo, também do nosso grande amigo de carteirinha, né, que nós temos aqui, de todas as sessões. Você faz presente. Nós tinha a família ali que vinha aqui, do Sindurac, também o Cláudio. E estamos sentindo a falta deles, mas temos um novo substituto aí. Continue sempre acompanhando, isso é muito importante. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário, extraordinário, logo em seguida. Uma boa noite.